Olá, tudo bom? Hoje eu quero gravar esse vídeo e mostrar para vocês algo muito interessante. Algo que eu descobri fazendo algumas análises. Aí eu pude perceber que nós, como seres humanos, não buscamos totalmente interagir com outras pessoas. Meu nome é Adelson, tenho esse canal de desenvolvimento pessoal para ajudar pessoas a buscar cada vez mais a evolução de suas vidas. Bom, nós vivemos em um modo de inércia, modo de espera, onde nós perdemos a maior parte do nosso tempo sem aprender, sem fazer nada, apenas com o básico para a nossa sobrevivência, que é comer, dormir, beber, se divertir. Quando nós estamos nesse modo, nós percebemos que a nossa mente ela fica totalmente parada. Eu quero dar assim mais ou menos um exemplo de como isso acontece. Suponha que você esteja em uma conversa com os amigos e de repente alguém comece a comentar sobre algum tipo de assunto importante e você nota que essa pessoa ela desenrola facilmente, ela consegue expor aquele assunto de uma maneira bem fácil. Mas quando chega na sua vez, você percebe que você não é tão espontâneo assim, que você não tem aquele conhecimento todo e que você não consegue se expressar da melhor maneira. O que você não percebe é que quando essa pessoa ela estava no modo de inércia, ela procurou quebrar o modelo. Como ela fez isso? Quando ela estava comendo, ou bebendo, ou dormindo, ou se divertindo, nesse meio tempo, ela leu algo, por ao menos por 1 minuto. E esse 1 minuto que ela leu foi o suficiente para que ela pudesse se sair bem. Já você, no seu modo de espera, de inércia, você não leu nada, você apenas fez o básico, que foi comer, dormir, tomar banho, beber. Então, essa diferença foi muito grande diante dessa situação. Para ser mais claro, eu queria mostrar para vocês como é que ocorre uma corrida de cavalo. Quando chega até o final, às vezes chega vários ao mesmo tempo. Para ter ideia de quem ganhou, geralmente congela-se a imagem e aí você vai ver que a diferença do primeiro colocado para o segundo colocado foi de apenas alguns centímetros, 1, 2, 3 centímetros, que fez essa diferença. Então, eu posso fazer essa analogia justamente com esse caso que eu tinha te contado antes. Que essa pessoa, por ler apenas 1 minuto, fez uma diferença enorme a você que não leu nada. Então ela pôde se sair bem melhor nessa situação. E por que eu estou te falando isso? Porque Deus, quando Ele criou o homem, Ele disse, não é bom que o homem viva só. Então Ele criou a mulher, é lógico. Mas nós temos que ter uma visão mais ampla disso que Deus fez. Esse só que Deus quis dizer não foi apenas no âmbito sentimental, mas foi geral.
ele quis dizer que nós temos que interagir com outras pessoas. Ele apenas falou dessa maneira para testar a nossa mente, para testar o nosso pensamento. Então, nós podemos ver nessa interação com outras pessoas que existe esses dois modos. O modo que você vai utilizar, que seria o simples, e o modo avançado. Qual a diferença desses dois? O simples é quando você vai comprar pão na padaria. Você simplesmente pede ao padeiro, o senhor poderia me dar 5 pães? E ele te dá, você pega, vai lá no caixa, paga e vai embora. Ou então você vai em uma loja de roupa. Eu gostaria dessa camisa, cor azul, tamanho M. Ela te dá, você vai lá, experimenta, caiu bem, você vai embora. Esse foi o modo simples. O avançado já é um pouco mais complicado. É quando você vai até a escola do seu filho para conversar com a diretora ou diretor, se é no caso. E então vai ser feito algumas perguntas para que você responda e interaja em um meio onde a diretora ela vai querer que você explique sobre seu filho. E você vai enviar perguntas onde você vai querer saber como é que a professora trata o seu filho para chegarem a um entendimento. Então já é algo mais elaborado. Ou então, alguns meses atrás, você pode ter colocado um currículo em uma grande empresa, supondo Amazon. E de repente você recebe essa ligação, dizendo que você foi selecionado para uma entrevista. E aí você começa a perceber que ali a interação simples não vai funcionar, tem que ser algo mais avançado. E aí você vai lá, ensaia como você vai falar com o entrevistador. Você até ensaia, se sai bem, mas na hora de você ir para a próxima avaliação, que seria com o psicólogo, então ele vai fazer algumas perguntas básicas para você. Ele vai te perguntar se você lê livros. E aí você vai responder, às vezes eu leio, mas pela sua fisiologia, pelo seu tom de voz e pelo movimento do seu globo ocular, ele vai perceber que você não tem costume de ler. E ele vai partir para a próxima pergunta. Você assiste TV? Quais são os seus programas favoritos? E aí você vai dizer, é jornal e programas de entrevistas. E pela mesma maneira que ele identificou algo antes, ele vai utilizar novamente e ele vai perceber que seus programas televisivos não são aqueles que você disse, e sim outros, reality show ou algo parecido. Então, essa interação, nós temos que saber como lidar com ela. Então, eu volto lá, onde eu disse da corrida de cavalo, onde isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida. O seu tempo de inércia, que você fica lá esperando, algo parecido, você tem que utilizar ele da melhor forma. Você tem que procurar estar aprendendo coisas novas, porque isso vai ser cobrado depois. E nós sabemos muito bem disso, porque às vezes nós passamos por algumas situações que requer ali que nós busquemos algo que esteja dentro de nós armazenado para colocar para fora. E quando nós não achamos, então nós sentimos que aquela chance foi praticamente perdida. Então, para que esse vídeo não fique muito longo, eu gostaria de pedir para você dar um like, fazer alguns comentários, se vocês
acharem melhor e que vocês busquem cada vez mais o conhecimento para que vocês possam se sobressair sobre outras pessoas, não de uma maneira assim de disputa, mas sim de igualdade. Bom, eu agradeço a todos vocês por terem assistido esse vídeo, muito obrigado e nos vemos em breve.